queria que os irmãos abrissem Apocalipse capítulo 22. E aos visitantes que estão chegando, é nosso costume, quando nós abrimos o versículo que vai ser lido na noite, a gente fica de pé. Então, talvez, se vocês já são cristãos, já são crentes, e na igreja que vocês frequentavam não tinha esse costume, aí eu só estou compartilhando o costume, né, que nós temos aqui. Às vezes tem pessoas mais idosas, outras que estão com crianças que permanecem sentadas, mas é o nosso costume. Eu queria que os irmãos vissem aí o versículo 12 em diante. E diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és aquele que ministra os nossos corações. E Tu és aquele que trabalha em nossas vidas. Ajuda-nos a entender com integralidade essa palavra. E repreende todo espírito contrário que possa trazer algum ruído na comunicação do que aquilo que Tu queres falar, para que nós possamos ouvir nitidamente a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Isso é uma preocupação muito grande, irmãos, porque em cima desse discurso, a gente pode, é claro que esse discurso ele fortalece aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, mas de uma certa forma ele pode enfraquecer a sua fé nas coisas poderosas que Deus é capaz de fazer. Por exemplo, nessa canção que nós louvamos aqui mais cedo, que Deus é Deus, tem uma parte que é assim: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Se vocês observarem, eu canto: eu adoro pelo que Ele faz e eu o adoro pelo que Ele é. Porque para mim, o que Deus faz não é o mais importante, o que Ele é mais importante. Mas o que Ele faz é resultado da minha fé na ação dEle em minha vida. O que Ele faz expressa a sua grandeza e o seu poder. O que a gente precisa compreender e saber diferenciar é a ação de Deus, ela não é a única razão para amá-lo. Nós precisamos amá-lo independente dele agir ou não. Mas devemos louvá-lo e adorá-lo pelo que Ele faz. Vindo para o texto, vindo para a ministração, nós vimos aí que no último livro da Bíblia, nos últimos versículos, já o apóstolo João já está falando da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, e Jesus fala para ele sobre recompensa, fala sobre retribuição, de acordo com o que nós fizemos. Mais uma vez, isso gera muito conflito na cabeça dos irmãos, porque se vem aquela ideia, eu faço para receber, eu estou barganhando com Deus. De fato, nós não temos que fazer com Deus esperando receber, mas temos que saber que Deus é justo para recompensar o que fazemos. E a própria palavra é quem diz isso. E aí, Deus aí solta, para mim, a pérola das pérolas, que você vai encontrar isso 3 vezes nesse livro de Apocalipse. 3 vezes ele fala as mesmas palavras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então Deus ele diz que ele é tanto a origem como ele é o fim. Tanto uma coisa quanto outra. Deus ele tem uma integralidade de ação em nossas vidas. Ele tem uma integralidade de atuação, uma integralidade de visão a nosso respeito, que vai desde o início até o fim. Lá em Isaías, a Bíblia diz que Deus faz o fim antes do princípio. E para entender como isso se processa na nossa vida, eu quero inclusive convidar quem puder
E quem não puder dar um jeito de poder participar das nossas escolas bíblicas dominicais, hoje pela manhã, quem teve a oportunidade de ouvir alguma coisa, viu como é a aplicação da Bíblia na nossa vida, porque eu acho que isso é mais importante. A gente sai do território da religião e entra no território da realidade, sai do território da exaltação puramente cerimonialista e religiosa e entra na parte real do seu relacionamento com Deus, que é a aplicação dos princípios divinos no seu dia a dia. Então a gente precisa compreender o que é que esse princípio e esse fim representam na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa existência, porque eu acredito que Deus é real. Eu não creio que Deus, ele é fruto de uma cultura. Eu não creio que o nosso Deus, Jesus, é resultado da nossa cultura ocidental de origem europeia, onde o cristianismo floresceu e foi depois pregado em todo o mundo. Porque se eu crer assim, eu vou ter que aceitar também de que o Deus hindu é um Deus, porque na cultura hindu eles entendem o Deus dele como sendo um rato, como sendo sei lá, uma vaca, ou qualquer coisa semelhante. Senão eu vou ter que entender que o Deus que é adorado no Oriente Médio pelos árabes, o chamado Alá, é Deus também, porque a cultura deles entende que o Deus é Alá. Para mim isso não é verdadeiro, por isso eu removo Deus e Jesus do rótulo religioso e coloco ele como rótulo da realidade, não como rótulo, mas como algo real, como um ser real, criador, Deus criador de todas as coisas. Com todo respeito a quem entende como religião como algo cultural. Eu não entendo dessa maneira. Respeito, mas não entendo dessa maneira. E não ensino dessa maneira. Ensino Deus como real, como fruto da realidade. E esse fruto dessa realidade é exatamente essa aplicação de princípios estabelecidos na palavra para a nossa vida, que nós estamos vendo nessa noite. Deus como princípio, como alfa. Ou seja, se a gente pegar aquela passagem que o apóstolo Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O princípio seria o quê? Porque dele. Porque dele. De onde ele veio? Dele. Dele. Origem, princípio, início de tudo. Gênesis capítulo 1, verso 1. A primeira palavra no português da Bíblia é no princípio. A primeira palavra da Bíblia, a primeira de todas é no princípio. Não é assim que está aí Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio. Significa que o início de tudo, o princípio de tudo, veio de Deus. Deus criou todas as coisas. Como é que a gente traz analogamente isso para nossas vidas? O princípio de todas as nossas ações, o princípio de todas as nossas decisões, o princípio de todos os nossos desejos, o princípio de todas as nossas vontades, o princípio de todas as nossas necessidades, o princípio de todas as nossas atitudes devem ter o mesmo princípio de todas as coisas em Deus. Se principiarmos todas as coisas em Deus, tem um provérbio, que é o provérbio 8, que eu achei interessante o que diz aquele provérbio. Provérbio 8, o verso é o 22, diz assim, ó: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho. O que que o sábio está dizendo aqui? Que quando Deus criou, Ele já estabeleceu também uma rota, um caminho. Então, quando você começa todas as coisas em Deus, Deus já estabelece uma rota, um caminho.
Davi, toda vez que ia sair para uma batalha, ele sempre buscava quem? Deus. E era Deus que dizia, vá ou não vá. Vá, porque indo eu lhe entregarei eles em tuas mãos. Ou seja, a rota já está traçada. Porque quando você coloca Deus como o princípio de tudo na sua vida, Deus estabelece o quê? O direcionamento para aquela ação que você vai tomar. O direcionamento, ele estabelece o caminho. Queridos, quando a gente compreende isso, a gente percebe também que Deus, a importância da unção. Olha só, a importância da unção. Às vezes os batistas desconsideram a importância da unção. Mas a unção é a representação da consagração e de colocar aquilo que você está fazendo nas mãos de Deus. Você quando unge algo, você está dizendo o que para Deus? Deus, a partir de agora é teu. Está entendendo? A importância da unção. A importância da unção. A unção representa essa consagração, esse princípio do agir de Deus. Como é que Deus começava uma liderança, um reinado, sempre com uma unção? Não foi assim com Davi, chamou Samuel. Samuel, enche aí o teu chifre de óleo e vai lá ungir um homem para ele ser o rei. E ali, na história de Davi, é interessante, porque Davi levou 13 anos, olha só, 13 anos entre o início do seu ministério, o princípio do seu ministério e a efetivação do mesmo. Davi foi ungido rei com 13 anos. E ele assumiu como rei com 30 anos. 13 anos não mesmo, com 17 anos, perdão. Com 17 anos e assumiu como rei com 30 anos. Mas ele já tinha a unção desde os 17 anos. Ou seja, Deus já havia traçado o caminho para ele 13 anos antes. E esses 13 anos ele precisou ser preparado, ele precisou ser tratado, ele precisou ser lapidado, ele precisou ser completamente transformado. Para o quê? Para aos 30 anos ele assumiu o reinado. E a Bíblia fala lá no capítulo 5 de 2 Samuel que ele reinou por 40 anos. Porque Deus ele leva um tempo nos preparando para nos dar e derramar algo muito mais longevo para nossas vidas. E a gente tem que entender isso. Agora, desde o princípio, Davi tinha um processo de relacionamento com Deus, no qual todas as coisas que ele fazia, todas as suas ações, todas as suas escolhas, todas as suas decisões estavam sempre submetidas a Deus. Estavam sempre colocadas na mão de Deus. Mesmo quando ele pecou, mesmo quando ele caiu, ele reconheceu a sua queda, se arrependeu, porque ele havia se desviado daquilo que Deus tinha estabelecido para ele. O seu filho, Salomão, que não foi sábio à toa, ele teve um pai que certamente lhe ensinou muita coisa. O seu filho Salomão esqueceu que o princípio, olha só, o princípio da sabedoria, você quer começar a ser sábio, iniciar a sabedoria, você precisa começar temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor, temendo a Deus, colocando, entendendo que os propósitos e os princípios de Deus, eles são verdadeiros. Tudo que você lê na Bíblia é verdade. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Tudo que nós lemos na Bíblia, isso é uma coisa que precisa ser uma condição sine qua non. Precisa ser uma condição inegociável em nossas vidas. O que tem na Bíblia é verdade. O que tem na palavra, ela é verdade. O temor ao Senhor começa aí. Quando nós recebemos, ouvimos, lemos, entendemos essa palavra e recebemos ela como real. O princípio de tudo está aí. O princípio da sabedoria está aí. O princípio de uma vida transformada por Deus está aí.
O princípio de uma vida segundo a vontade de Deus está aí. Princípio. É aí que Deus traça o seu caminho. Deus não vai traçar o seu caminho se você não se submeter à palavra dele. Se você não tiver temor pela palavra dele. Se você não receber a palavra dele como real, Deus não vai traçar o seu caminho. Mas a partir do momento em que você coloca, como disse o Provérbio 8:22, que a sua formação que Deus te criou, e você crê nessa criação divina, Ele já estabelece também um caminho para a tua vida, Ele já estabelece um objetivo para a tua vida, então as coisas começam a fluir de outra maneira. É dessa forma que você começa a entender também o que a palavra fala sobre fim. Se ele é o princípio, e a Bíblia diz que ele criou o fim antes do princípio, ou seja, se ele criou o destino, o resultado antes de começar o início, tendo temor, você vai entender que Deus já estabeleceu um propósito para a tua vida, um fim para a tua vida, um objetivo para a tua vida, uma razão para a tua existência, um sentido para a tua existência. É o entendimento disso, irmãos, que nos traz fé. É o entendimento disso que nos traz força. É o entendimento disso que nos faz entender algumas palavras que aparentemente funcionam somente, às vezes, como jargão de palestrante motivacional. Por exemplo, você é mais do que vencedor. Não é assim? Muita gente chega na igreja e fala, mais do que vencedor, a igreja pula, salta, mas não entende o sentido disso. Eu acho que vocês entendem, mas tem gente que não entende. Ou, quando a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou, quando a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. São palavras que elas são muito palavras de efeito para os nossos ouvidos. Mas Deus não usa dessa estratégia de palavra de efeitos. Quem usa a estratégia de palavra de efeitos é o homem. É o homem que precisa convencer, persuadir. Deus não precisa persuadir nem convencer ninguém. Quando Deus colocou essa palavra lá, estabeleceu uma direção para o apóstolo Paulo escrever isso, é porque ele tinha um sentido real para isso. Ele tinha um sentido verdadeiro para isso. Ele tinha uma razão clara, inequívoca, contundente para isso. Veja só, por exemplo, quando você lê Romanos 8:37, que diz que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós vamos ver que ela está conectada com uma série de outras afirmativas. Essa diz assim, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Beleza, essa palavra é ótima se eu disser aqui, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas por que somos mais do que vencedores? E sobre o que somos mais do que vencedores? Porque se eu disser só isso, parece que fica vazio. Digamos assim, tem sentido, tem efeito, traz aquela adrenalina, né? Libera aquela, como diz na neurociência, a dopamina é liberada no nosso organismo, a gente pula, salta de alegria, dá euforia, mas não tem sentido. Porque ou é vencedor ou não é. Como é que é ser mais do que vencedor? Está entendendo? Se a gente para raciocinar. Mas aí a Bíblia mostra que tem algumas coisas antes escritas. Tem algumas coisas antes que tem que dizer assim, a Bíblia diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Olha aí. Já apareceram algumas coisas aqui que são temerosas aos nossos olhos. Olha aí. Quais são essas coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Quando se diz assim, olha, você vai passar fome, o que é que aparece, o que é que dá dentro de você? Temor. Não é isso mesmo? Bate logo, acende logo aquela luzinha assim, de epa, fome. Tem alguém te perseguindo aí. Já sobe no seu interior assim, uma emoção completamente inversa daquela quando você diz que você é mais do que vencedor. Está entendendo?
Então aqui está dizendo tudo isso, ó. Tribulação. Irmãos, quem gosta de passar tribulação aqui, diga misericórdia. Que eu não vou mandar ninguém dizer amém para um negócio desse. Ninguém gosta de viver tribulação. Mas todo mundo passa por tribulação. Não é verdade? Olha, ninguém gosta, mas todo mundo passa. Ninguém quer, mas todo mundo passa. Quem é que não passa por perigo? Se a gente for analisar, vivemos hoje num mundo repleto de ameaças. Drogas, banditismo, perseguições diversas, uma série de outras coisas, os políticos aí fazendo e acontecendo. Se a gente for analisar, nós vivemos num mundo repleto de ameaças, repleto, lotado. E se nós ficarmos olhando para essas ameaças, o que vai acontecer conosco? Nós vamos o quê? Sucumbir. Queridos, hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nosso tocador, aqui Alexandre, fez uma pergunta: pastor, por que as pessoas se ofendem tanto? Do nada, se ofendem do nada. E você sabe por que as pessoas se ofendem tanto do nada? Você sabe por que as pessoas hoje estão se maltratando? Porque é tudo que elas sabem fazer. Porque a gente só sabe fazer aquilo que a gente é ensinado. Preste atenção nisso. Eu só sei fazer aquilo que eu sou ensinado. Não é assim? Se você não for ensinado a fazer o bem, você não faz o bem. Mas se você for ensinado a fazer o mal, você só faz o mal. E o que acontece, queridos, é que quem é que nos ensina? Preste atenção, que é importante agora, muda a sua vida isso. A Bíblia, tudo que a Bíblia ensina, ela tem uma aplicação positiva e tem uma aplicação diabólica. Olha só, a fé vem pelo ouvir. Parei. A fé vem pelo ouvir. Aí, Paulo fala, o contexto do texto de Paulo é sobre fé em Deus. Aí Paulo completa, e ouvir a palavra de Deus. Pronto, então a fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se você ouve outras coisas, aquilo que você ouve gera fé em você também, mas outro tipo de fé. Então você acorda de manhã, liga a televisão, aí está, como é o nome do sujeito? Zé Eduardo, né? Zé Eduardo. Só fala de morte, falcatrua, picaretagem, banditismo. Olha o que é que você está ouvindo. O que é que você está aprendendo. O que é que você vai fazer. Está entendendo? Então a sua vida vai ser o resultado disso aí. Se você chega e você só ouve pessoas falarem palavrão, seus filhos, nossos filhos hoje, os brinquedos são todos de violência. Matar, espada, faz, acontece, tiro, bala, não sei o que. O que é que você está ensinando a ele? Está entendendo? Por isso que quando crescem, as pessoas se ofendem do nada, porque elas aprenderam isso. Só que esse não é o objetivo de Deus. Deus não tem esse fim para nós. Deus não criou o homem com esse fim. Deus, quando no princípio nos criou, e é por isso que é importante você entender o princípio e o fim. No princípio Ele criou já com o fim estabelecido. O fim já pronto, já está pronto lá o que é que nós seremos. Deus tem outra direção para a nossa vida. É isso que Ele chama de propósito. É isso que é chamado de propósito. Aí a Bíblia fala no Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha aí. Deus age de acordo com aqueles que o amam. Preste atenção. Todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Então tudo que acontece com você acontece para o seu bem. Porque se você ama a Deus, Deus estabelece, lá, aquele que ama a Deus, teme a Deus. Quem teme a Deus, tem um caminho. Deus já fez um caminho. Já fez um caminho, Ele já fez um fim, que é o propósito.
o objetivo, a razão pela qual Deus nos criou, o motivo pelo qual Deus nos fez. Por isso, Deus fez assim, ó, esse aqui, ó, meu filho, eu te amo, eu tenho isso para você. Isso também as pessoas chamam de promessa. Também pode ser chamado de promessa. E a gente pode colocar uma série de outros cognomes, sinônimos. Então Deus cria, e aí o que Ele faz? Na nossa vida Ele passa a corrigir o nosso caminho. Está entendendo? Olha só, nós consagramos a nossa vida a Ele lá no princípio. Dissemos a Ele que Ele é o princípio de tudo, porque dEle veio tudo que somos. Então Ele criou esse caminho para nós. Ele criou essa rota para as nossas vidas. Ao criar essa rota para as nossas vidas, para que nós cheguemos até onde Ele quer que nós cheguemos, certo? Ele vai corrigir o tempo todo essas rotas, irmãos. Essa rota. Aí você entende porque que Davi levou 13 anos até se tornar rei? Porque Deus foi corrigindo as rotas de Davi. Veja só, quer ver uma coisa? No primeiro reinado de Israel, que foi o reino de Saul, qual foi o critério que Deus utilizou para escolher Saul? Homem valente, forte, guerreiro. Não era isso mesmo? Então, primeira coisa, Deus mandou que Samuel olhasse aquele que se destacava na multidão. Saul era o mais alto de todos. Então, aquele que se destaca, aquele dali vai ser ungido do rei. E aí Saul é ungido rei, mas ele, valente, guerreiro, forte, disposto, mas não tinha passado por nenhum tipo de dificuldade, de provação, de luta, de conflito, de problema. E por isso, na primeira oportunidade que Saul teve de desobedecer a Deus, ele desobedeceu. Ele colocou as coisas desse mundo como mais importantes do que a palavra de Deus. E tem muita gente que faz isso, irmãos, que coloca as coisas desse mundo na frente da palavra de Deus. Como? Aquela passagem em que Deus mandou ir até Agag, o Amalequita, matar tudo, todo mundo, eliminar todos. Isso está em 1 Samuel capítulo 12, você pode ler depois. Então naquele texto ali, Deus diz assim para Saul: olha, Samuel que deu o recado, você vai lá, você vai matar Agag, você vai matar a família de Agag, você vai matar toda a tribo de Agag, você vai matar todos os animais de Agag, você vai acabar com tudo, você não vai deixar nada, nada. A ordem é essa. Aí Saul vai, pega um exército poderoso, entra lá na tribo de Agag. Quando chega lá na tribo de Agag, a Bíblia diz que Saul começou a matar mulher, criança, tudo. E aí, de repente, ele começou a ouvir um mugido de vaca. Ele sabia, Saul era conhecedor dos rebanhos, sabia que aquilo ali era mugido de vaca de qualidade. Aí ele chama Agag e diz aqui, vamos aqui. Você vai me mostrar tudo de bom que você tem aí. Onde é que está seu gado, onde é que estão seus bens todos. Deus disse o quê? Que era para acabar com tudo, né? Aí Saul vai, não, eu vou ficar com o gado. E ainda disse assim para Deus, ó Deus, vou ficar com o gado que eu vou sacrificar a ti. Imagine só. É a mesma coisa que o ladrão que rouba e depois diz que vem dar oferta para pedir prosperidade. E aí, resultado, Davi não mata Agag. Não mata Agag, pega todo o boi e aí Samuel chega. No que Samuel chega, que ordem foi essa que eu te dei? Qual foi a ordem que eu te dei? Não foi de acabar com tudo? Matar todo mundo? Destruir tudo? A primeira coisa que Samuel foi matar Agag. Certo? E depois falou que Deus tinha rejeitado Saul como rei e que obedecer é melhor do que sacrificar. Essa palavra é extremamente conhecida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o pecado de rebeldia é como de feitiçaria. Está escrito lá na palavra em 1 Samuel, referente a isso aí. Então ali Deus já tinha rejeitado Saul. Deus não ia, de jeito nenhum, permitir que escolhesse um outro rei, sem que antes ele fosse preparado. Deus errou? Não, não errou. Ele estava mostrando a Israel o resultado também de uma coisa que Israel já tinha rejeitado antes, que eu não vou entrar aqui nessa história.
O que é que isso funciona? O que é que isso significa em nossas vidas, irmãos? Que Deus, Ele vai tratar em nossas vidas de corrigir os nossos caminhos para que nós não venhamos a errar novamente. Caiu? Voltou? Que nós não venhamos a errar novamente. Por isso, Ele promove situações para que nós tenhamos a rota de nossa vida corrigida. A partir daí, nós começamos a compreender a função das tribulações. Passamos a compreender a função das perseguições. Passamos a entender a função das provações, da fome, do perigo, da espada. Por quê? Porque Deus, Ele está formando um caráter que nos deixe capaz de assumir, de receber, de tomar posse daquilo que Ele tem preparado para nós. Segundo, 1 Coríntios 2, 8 ou 7, diz assim, que o que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é fácil a gente ver na Bíblia. Por exemplo, 2 exemplos vou citar, novamente o de Davi e o de José. O de José como o primeiro. O que foi que Deus mostrou para José? Deus mostrou para José, ou seja, Deus já tinha dado o fim para José. Olha, qual era o fim? O seu fim vai ser esse aqui, no sonho. Você vai governar sobre os seus irmãos. Você vai governar sobre a sua família. Certo? Deu isso através de sonho. O que foi que ele deu a Davi? Você vai ser o rei de Israel. A visão que Deus deu para Davi foi muito maior do que Deus deu para José. Não foi? José até então só tinha visto que ele iria governar os seus irmãos. Ele ia ser liderança sobre seus irmãos. Mas o que os olhos viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. Isso é o que está preparado, o que Deus tem preparado por aqueles que amam a Deus. José não foi só o governante da família. José foi o governante de toda a terra naquela época. Toda a terra conhecida. Ele era o governante da nação mais rica do mundo. Ele era como se fosse hoje o primeiro-ministro nos Estados Unidos, uma coisa assim desse tipo. Certo? Da nação mais poderosa. Olha aí. Davi viu o quê? Davi recebeu a visão dele sendo rei de Israel. Mas Davi não foi só o rei de Israel. Por exemplo, Saul foi rei de Israel. Mas Saul foi como Davi? Não. Quem mais foi rei de Israel? Quem pode dizer mais um nome de um rei de Israel? Salomão. Salomão foi rei de Israel. Mas Salomão foi como Davi? Não. Quem pode dizer o nome de outro rei de Israel aí? Vocês nem sabem. A maior parte nem sabe. E Israel teve muitos reis. Agora, por que Davi foi eternizado? Porque de Davi veio a geração de Jesus. Olha só, de Jesus. E a bandeira de Israel, ela tem como símbolo a estrela de Davi. Então, queridos, aquilo que os homens enxergam de Deus como visão é muito inferior ao que Deus de fato tem para ele. Mas para que isso seja uma realidade na vida, aconteça, esse fim aconteça, é necessário que o homem passe pelo processo. E é esse processo aqui que Paulo está falando. Perigo, espada, vamos ler aqui, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Eu falava aqui pela manhã sobre Davi. Por exemplo, Davi, quando foi procurar Nabal e Abigail, lá na casa de Nabal, ele foi lá na casa de Nabal para quê? Ele foi pedir comida. Ele foi pedir comida, irmãos. Se ele foi pedir comida, era porque ele estava passando fome. Está entendendo? Ele estava passando fome. E uma
passando fome no sentido de tribulação, mas ele estava sem provisão. Ele foi lá buscar. E ele era uma pessoa que escreveu, por exemplo, no versículo 25 do Salmo 37, sou moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E ele foi lá buscar o pão lá em Abigail. Nabal negou, mas Abigail trouxe. Logo depois, Nabal morre e Abigail se torna mais uma esposa de Davi. Então, queridos, esse processo de você chegar até o fim, quando você tributa o início, o princípio da sua vida a Deus, o fim, Deus escreve. Mas quando Deus escreve e traça esse caminho para o fim, você tem que entender que nessa rota, nesse caminho, Deus vai estar te preparando para assumir algo muito maior do que o que você pode imaginar. Porque Deus, Ele é o quê? Ele nos dá muito mais do que aquilo que pedimos e que pensamos. O que Deus prepara como fim, como propósito, como objetivo, a gente enxerga, mas não enxerga tudo. A gente não consegue enxergar tudo. A gente enxerga parte. A gente enxerga parte. Mas o que Deus tem é muito maior. A gente só consegue ver uma parte do que Deus estabelece, do que Deus entrega, do que Deus escolheu para cada um de nós. Porque o propósito de Deus está estabelecido em algo que é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Abre aí Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Efésios capítulo 1. Diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Aí sua Bíblia deve ter outra coisa escrita. Eu vou ler de acordo com outra versão, que a maior parte das pessoas não tem essa versão que eu estou lendo. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui que eu vou ler uma versão mais parecida com essa, com a sua. Que eu estava lendo a NVI, e a maior parte das pessoas aqui não tem NVI. Diz assim, ó: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O que é que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo? Que o fim de todas as coisas é Cristo. O propósito de Deus em todas as coisas é Jesus, é Cristo. O propósito, o objetivo de Deus em nós é formar Cristo em nós. Entendeu? Por quê? Olha aí. Cristo, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas Cristo também é mais humilde, o mais humilde que existe na terra. Cristo também é o que mais sofreu. Cristo também é o que mais recebeu acusações indevidas. Cristo é o que mais foi escandalizado. Cristo é o que soube reagir às dificuldades. É o que veio para cumprir o propósito de Deus. É o que veio para cumprir na íntegra a vontade de Deus. É o que veio para ser exatamente aquilo que Deus havia estabelecido como objetivo, propósito de vida para cada um de nós. Por que Cristo é comparado? José é uma figura de Cristo. Por que Davi é uma figura de Cristo? Todos eles são figuras de Cristo, porque eles passaram pelas provas, passaram pelas lutas, passaram pelas suas situações, os seus caminhos estabelecidos para alcançar a vontade de Deus. Só com o caráter formado segundo o caráter de Cristo é que nós temos a possibilidade de alcançar na plenitude o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando Ele estabelece o início, Ele estabelece o fim. Aí também a Bíblia deixa claro uma coisa,
Que foi isso que me veio questionar a pregação daquele colega. O meio. O meio para se chegar ao propósito. Qual é o meio? Apesar da Bíblia não dizer, aqui a Bíblia fala de princípio e fim. Entre o princípio e o fim está o caminho, está o meio, está a rota, está o centro de tudo. E é isso que a gente tem que entender. Agora, um dos versos mais famosos da Bíblia é João 14,6, que diz o quê? Eu sou só a primeira parte, vamos todo mundo falar bem alto. Eu sou o, glória a Deus. Cristo diz que Ele é o caminho. Quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele está dizendo assim, eu sou a rota, eu sou o meio. É através de mim que vocês chegam até o centro da vontade de Deus. Que vocês chegam até Deus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aquela passagem de Romanos que nós lemos, porque dele, por ele e para ele. Olha aí, veja só. Dele, origem. Para ele, fim. E o meio, o por ele, através dele. Através dele. São todas as coisas. Então é por meio de Cristo. Por meio de Cristo que nós estabelecemos ou temos ou alcançamos ou formamos em nós o que Deus estabelece como fim. Por meio de Cristo. É por meio de Jesus Cristo. É olhando para Jesus. Queridos, Jesus foi o único que não pecou. Amém? Não tem na Bíblia outro relato de nenhum outro homem que tenha passado por esse mundo sem ter cometido nenhum pecado. Só Cristo. Só Cristo, que não há nenhum relato que Cristo tenha pecado de alguma maneira. Isso evidencia a natureza divina de Cristo. Isso evidencia a natureza que Deus quer para cada um de nós. É por isso que esse processo de transformação, ou esse processo que nos expõe às tribulações, a perseguições, a espada, o perigo, a nudez, a todas essas lutas, é o processo que Deus usa para o quê? Para ir purificando a nossa vida. Quando eu ensino aqui, quinta-feira, a você lidar com a ofensa, o que é lidar com a ofensa? É você saber o que você deve fazer quando você for ofendido, quando você for perseguido. É justamente para que você entenda como lidar com isso e não pecar. Porque Deus está formatando você, desenhando você, cuidando de você, para que você esteja pronto para o que Ele tem para a tua vida. O que Ele tem para as nossas vidas. E aí, a palavra difícil de ser colocada, mas que às vezes eu acho que pode ser adequada, é usou Jesus. E quando a gente fala de usou, a gente fala de objeto. Cristo não é um objeto. Mas foi como Deus trabalhou. Não sei se é usou a palavra certa, mas é como Deus planejou, foi através de Cristo. E é isso que a gente tem que entender. Através de Cristo. Cristo sendo formado em nós. Para Cristo ser formado em nós, a gente precisa saber passar pela tribulação. Precisa passar pelo atrito, pelo conflito, pela angústia, pela perseguição, pelo perigo, pela espada. Agora, a gente não precisa passar lutando contra essas coisas. É o grande erro do crente. Sabia que é o grande erro nosso? Tem muita gente que diz, estou na luta. Está errado, você vai ficar a vida toda. Está entendendo, irmão?
Deu para entender isso aí, ó? Nunca mais diga isso. Estou na luta. Nunca mais. Você está se amaldiçoando. Sabe por quê? Porque quem luta por você é o Senhor. Quem está na batalha por você é Deus. Como é que você está, meu irmão? Estou em vitória. Isso é uma outra mensagem. Não vou pregar hoje ainda não. A luta é a formatação do caráter em sua vida. É aí nessa hora que você está, na luta, que você vai lembrar do que o apóstolo disse: quando eu sou fraco, que eu sou forte, a tua graça me basta. Só isso. Entendeu? Então a luta não é sua. Você não vai precisar lutar. Você vai precisar lutar? Não. Você vai fazer o quê? Lá atrás, seu princípio você botou na mão de quem? Deus. E Ele traçou o quê? O seu caminho. Quando Ele traçou o seu caminho, Ele traçou o seu fim. Quando Ele traçou o seu fim, Ele já traçou cada luta dessa, cada batalha dessa, cada processo desse vencido, irmãos. Dá para entender isso? Ele não projetou derrotado, não. Ele projetou vencido. Ele já projetou com você tendo superado essa etapa. Deus já vê você com a coroa. Deus já vê você com a faixa de mais que vencedor. Ele já vê você com a flâmula nas mãos, sacudindo a bandeira da vitória, cantando o hino da vitória. Ele não vê você no processo, não. Ele não vê você no processo, não. Quem se coloca no processo é você. Que não consegue o que enxergar isso. Agora olha aí. Agora olha aí. Por meio de quem? É aí que a gente vai entender o texto agora. 8:37. Vamos ler. Romanos 8:37. Olha só. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Agora, por que você é mais do que vencedor? Porque nenhuma dessas coisas aí você lutou por elas, mas você venceu a todas. Ou melhor, essas coisas já estão vencidas. Sabe por quê? E quem foi que venceu? Foi aquele que te amou. Jesus. Está entendendo agora? Então, ó, você é mais do que vencedor porque você nem precisou lutar. Porque teve um que venceu por você e por isso você é mais do que vencedor. Entendeu agora, irmãos? Toda luta que tiver diante de ti, colocou a tua vida nas mãos de Deus no princípio, o caminho foi traçado. O caminho foi traçado, o Senhor vai te dar a vitória. O fim já é estabelecido. O fim já é estabelecido. E o fim é de resultado positivo. O fim é de resultado positivo. O fim é que você vai sair dessa. O fim é que logo, logo a coroa vai ser colocada na tua cabeça. Esse é o fim. E o meio é Jesus. Jesus que proporcionou isso para você. Jesus foi que promoveu isso para você. Jesus foi que lutou por você. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Entendeu? Então é um processo. Agora isso, irmão, só tem uma forma de se alcançar. E só alcança quem de fato vive conforme a palavra. Só alcança quem de fato entende que é de acordo com a palavra. E é aí que vem a fé. Porque o justo viverá ele não vai viver pelo que ele está vendo. Ele não vai viver pelas circunstâncias. Ele não vai viver pelos fatos. Aí a fé, qual é a fé? A fé em quem? Porque a fé vem pelo ouvir.
Mas essa fé que Paulo está falando é a fé na palavra de Deus. Então você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ver o que a Bíblia te diz e não o que os teus olhos estão vendo. Irmãos, vencedor é o que vive de acordo com a palavra. João, Pedro, Tiago, Filipe, todo mundo lá com Jesus. Jesus pregando para milhares de almas. 3 dias o povo indo onde Jesus estava indo. E a comida acabando, e a comida acabando, e a comida acabando. De repente, vem um dos discípulos para Jesus e diz assim: Jesus, o povo está com fome. E Jesus, é mesmo, não vamos mandar esse povo para casa com fome. Mas Senhor, como é que nós vamos alimentar tanta gente? O que tem aí? Jesus pergunta. 5 pães e 2 peixes. Jesus traga. Mas Senhor, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Eu disse, traga. Foi o que ele disse? Traga. Seu problema é maior demais para você, Jesus está dizendo, traga. Sua angústia, sua luta é maior do que você pode imaginar, não cabe em sua mão, Jesus está dizendo, traga. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Está entendendo como é que funciona, irmãos? Traga, coloca nas mãos dele. Princípio de tudo, colocar nas mãos dele. Princípio. Começa por aí. Ele aí traça o caminho da vitória. E é uma questão de tempo e de fé. Permanecer, perseverar, que você vai ver. Aí, resultado. Eles não viram. O que eles viram depois? 5.000 pessoas. Todo mundo deitado com a barriga para cima, saciado. E mais 12 cestos lotados de pães e peixes. 12 cestos lotados. De onde é que saiu isso? Quem sabe? Deus é que sabe. Eu sei que estava lá. É assim, irmãos. Por que, queridos, o processo de nossa vida para alcançar tudo isso depende da nossa fé. Então, você quer o quê? Você entendeu que tem um fim, um propósito para a tua vida? Tem uma rota, você está no meio dessa rota. Você está no meio dessa caminhada. Deus está te lapidando, está te preparando, está te construindo, criando esse propósito na tua vida. E na hora que você estiver pronto, Ele vai derramar. Quanto tempo, pastor? Sei lá, depende muito mais de você do que de mim. E do que do próprio Deus. Mas Deus sabe. Deus sabe quando é. Deus sabe quando é que a tua rota, os teus caminhos vão estar concluídos. O que você precisa é entender. Entender. Certo? Que quando a promessa está distante, você precisa confiar na fidelidade de Deus. Que quando você não consegue enxergar, você tem que confiar na fidelidade de Deus. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele disse que tem algo de especial para a tua vida, vai acontecer na tua vida. Amém?